Sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Se ela sofre, faz poesia pra que decote. Se ela tem simpatia e nem é nobre e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Olá, você está no Vivendo UAU e hoje nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da IBCA, Igreja Batista do Caminho das Árvores. Hoje nós vamos conversar com o vereador Luiz Carlos, que é do PRB aqui de Salvador, e vamos tocar em temas bastante polêmicos, logo depois do nosso intervalo. Sai daí não que eu volto já. Aqui na Linear Ambientes você encontra bom atendimento, a qualidade dos móveis artesano e a credibilidade de quem tem 15 anos de mercado em planejados. Estamos de volta ao Vivendo UAU, vamos conversar com o vereador Luiz Carlos, que é do PRB aqui em Salvador. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Patrícia, é um prazer estar aqui na TV Sempre. O senhor que é um jornalista, né? Tem programas no YouTube, tem feito aí muitas divulgações da cidade de Salvador, de vários temas, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor sobre a juventude de Salvador. Eu sei que o senhor é presidente da Frente, né, para a Juventude. Como é que funciona o trabalho de um vereador em loco, junto com a comunidade? Como é que o senhor desenvolve as suas ações junto com a juventude, vereador? Pois é um desafio a política e você está desenvolvendo o trabalho legislativo e a sociedade entender o que é legislativo e executivo, né? O legislar, a compreensão é fazer leis, fiscalizar o poder público, indicar os caminhos para a administração pública na melhoria, na perspectiva de melhoria da sociedade. Mas a sociedade cobra um outro papel, que é o papel do executivo, Mais rápido, né? o resultado mais rápido. Claro que a gente não se furta de ir nas comunidades, conversar com as pessoas e fazer, evidentemente, os encaminhamentos na perspectiva de que o executivo atenda aos anseios daquela sociedade. Agora, o grande desafio é a elaboração de políticas públicas que contemplem essa juventude. Nós somos 33% da população, uma população sofrida, que não tem os seus direitos garantidos na Constituição, mas que na prática elas não existem. Nós vemos muitos jovens que anseiam ocupar um espaço na sociedade, como estar num programa de menor aprendiz, primeiro emprego, porque você vê, o estudo no Brasil não é barato, e ainda que estude em uma escola pública, você tem outras despesas, como transportes, e aí grande parte desses jovens estudam e quando se formam, quando conclui os estudos, e aí o espaço para trabalhar. Então, por isso, inclusive, que o tráfico vem crescendo nas comunidades, porque é uma forma de ganhar dinheiro rápido e a mídia tem um grande apelo, né? Compre, compre, parece que
hoje ser importante é estar nas lojas, comprar roupas e objetos de marcas. Nós nos perdemos um pouco em relação a isso. O jovem fica se Bombardeado. sentindo completamente seduzido por todos esses apelos, né? Exatamente. Então, mas nós temos ido nas comunidades, conversados, mas o grande desafio é fazer com que o governo entenda. Por exemplo, Salvador. Salvador, nós não temos uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, nós não temos o Conselho Municipal de Juventude. O conselho é para institucionalizar o debate, fazer com que os jovens de hoje, eles não aceitam mais essa coisa de vir de cima para baixo, sem dialogar com eles. Então, os jovens querem participar dessa construção. Então, eu tenho lutado bastante com isso, tenho um projeto aprovado na Câmara, um projeto de indicação, venho dialogando com o prefeito ACM Neto para que isso se torne uma realidade. Já Conselho Estadual ou Conselho Municipal de Juventude, no Estado existe. Agora, nessa reforma administrativa que o governo municipal fez, nós conseguimos emplacar uma ideia nossa, que foi a criação de uma coordenação de juventude. Então, já é um avanço, foi recentemente, está, evidentemente, o coordenador está se familiarizando com a pasta e a gente espera, numa construção de diálogo muito afinado, nós conseguirmos ouvir essa comunidade, que é a juventude, e fazer com que essas políticas públicas cheguem finalmente na ponta. Digo lá em Periperi, bairro da Paz, onde aquela juventude tem dificuldade. Realmente precisa de um apoio. De um apoio. O senhor que está lidando com a juventude assim, de uma forma mais direta, tratando dos assuntos que de fato podem trazer melhor qualidade de vida para o jovem hoje na cidade de Salvador, como é que o senhor vê a questão da maioridade penal, da menor idade penal? Bom, eu sempre me posicionei contra a redução da maioridade penal, porque acho que é um crime que se comete contra a juventude. O senhor é contra? Sou contra. E o que faz o senhor pensar dessa forma? Quais são os pontos que o senhor levanta para a discussão? Primeira coisa, quando a gente se posiciona contra a redução da maioridade penal, isso não significa dizer que nós somos a favor da impunidade. Uhum. O que nós discutimos é que você tem dois sistemas no nosso país, o sistema prisional e o sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo, ele tem um aproveitamento de 60%, ou seja, 40% apenas retornam ao sistema, ou seja, voltam a cometer delitos, infracionar. 60% são ressocializados. E no sistema prisional, 80% são regressos, 85%, ou seja, apenas 15% não retornam, que em tese seria ressocializado. Então você tem dois sistemas que, apesar da precariedade, um funciona mais do que o outro. Então, por que eu vou deixar de investir? Nós temos um sistema falido, sistema prisional falido e superlotado. Na Bahia, nós temos uma capacidade prisional de 8.300 no sistema, nós temos 11.500, mais quase 6.000 nas delegacias, ou seja, quase mais que o dobro da nossa capacidade. Aonde se instala a sede do comando organizado, do crime organizado? Dentro dos próprios presídios. Então, os presídios, na verdade, têm sido grandes escolas, faculdades para gerar mais criminosos no nosso país. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, nós vamos pegar os nossos jovens, que já cometemos contra eles um crime. Na Constituição, no artigo 227, do capítulo 7, diz que é dever da sociedade, da família e do Estado tratar com absoluta prioridade aos jovens. Então, isso nós não fazemos. Então, agora, para esconder a nossa sujeira, como subterfúgio, para dizer que queremos fazer alguma coisa, a gente reduz a maioridade penal, colocando os jovens na cadeia. Como se fosse apenas uma resposta à sociedade. Apenas e não isso. necessariamente uma resposta ao processo em si, ao problema. Precisa-se mudar as políticas e não colocar jovens, até porque se você pegar a mídia, valoriza ou expõe muito essas questões de juventude. Mas se você pegar as pesquisas, apenas
menos de 1% dos crimes hediondos no país são cometidos por jovens. Não quer dizer que qualquer número sejam aceitáveis, mas, na verdade, os jovens são muito mais vítimas do que tem vitimado o nosso país. Então, por isso e essas outras questões que eu sou contra a redução da maioridade penal, acho que é uma falta de capacidade de dialogar e buscar políticas públicas. Então, como subterfúgio, a gente reduz e diz para a sociedade que queremos fazer alguma coisa. O problema vai aumentar. Os países que reduziram viram que a violência aumentou, muito pelo contrário. Então, é uma preocupação muito grande para quem milita e com essa questão da juventude, é uma preocupação muito grande a questão da redução da maioridade penal. Olha, falando de jovens, a gente começa a pensar em algumas estruturas da sociedade que são praticamente, né, a base da formação da juventude. Uma delas é a igreja e a outra a família. E a política fica um pouco no meio dessas duas instituições, porque como formação religiosa, a igreja também tem um trabalho muito social, de atuar com a juventude, de atuar junto com as famílias. E a família, por ser a célula da sociedade, né, a primeira grande célula que começa a colocar esses jovens aí na sociedade para que a vida se desenvolva. Como é que o senhor vê a relação que a igreja e a família hoje estão estabelecendo com a sociedade de um modo geral? Essa intolerância religiosa, todas essas questões de banalizar a fé das pessoas. Como é que o senhor está se posicionando? O senhor que, além de um cidadão atuante aqui na cidade, exerce, né, a função de vereador, está aí labutando a favor da cidade. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro, inteligentemente, eu queria agradecer por você abordar esse assunto. Acho que a família, como eu disse, que a Constituição estabelece como um vetor responsável pela juventude, tem falhado. Se você assistir, por exemplo, o assalto, o ônibus 174 no Rio de Janeiro, qual era o histórico daquele rapaz? Viu seu pai e sua mãe morrerem esfaqueados em sua frente. Nunca teve a oportunidade de estudar. Foi criado por uma senhora que não conhecia, simplesmente Deus colocou no caminho dele para adotá-lo. Outro dia, em uma palestra, alguém que cuida de jovens no subúrbio disse: olha, eu estou cuidando de 22 jovens. Desses 22 jovens, nenhum tem família regular. Né? O que a gente chama de família regular é uma família que ela está lá constituída, que o pai sai para trabalhar, que a mãe educa, que a mãe saiu para trabalhar, mas que o pai foi levar à escola. Então, a família está desestruturada. Todos esses jovens, outro dia eu estava assistindo um desses programas policiais e estava lá o comentário: olha, o jovem, 17 anos, dono da tráfico, dono da boca, dono do tráfico e tal. E aí matou, não sei o que lá. E aí você vai vendo que o próprio jornalista foi dando histórico. O irmão dele foi morto a semana passada, que estava no comando, ainda de menor. A mãe está presa, o pai ninguém sabe. Então ele acabou dando dados que, de certo modo, justifica aquela violência. Então as mães precisam orar com os filhos antes de dormir. Pedir que eles tomem a bênção ao acordar, façam oração antes de sair. Se senta, hoje as pessoas, na hora da refeição, cada um faz em frente a um computador, a um tablet, a um smartphone. Ninguém dialoga, ninguém olha mais nos olhos, os pais não sentam na mesa para conversar com os filhos. Quem é que senta? Às vezes, a mãe, quando o filho está ruim nas notas, chega e empurra na mesa da diretora e diz: o que é que você vai fazer com o meu filho? Ora, quantas vezes ela vai na reunião de pais e aluno? Quantas vezes ela sentou com o filho para perguntar como é que ele estava e perguntar se ele precisava de ajuda, ainda que ela não tenha grande formação. Então, a família vem se perdendo, esse núcleo familiar vem se perdendo. E aí a gente volta para essa questão e diz que não há políticas públicas que aguentem se a família não entender. Não importa a religião, você tem que pegar seu filho pela mão, diz assim: você vai com papai e mamãe agora à igreja, porque papai do céu precisa abençoar. Então, esses valores nós temos perdido, sabe, Patrícia? E isso tem feito muita falta na sociedade. É interessante tudo isso que o senhor coloca, porque viver em família é um desafio, viver em sociedade é um desafio, mas são desafios que têm gerado resultado muito positivo para quem tem um compromisso com aquilo ali.
E a gente tem percebido hoje a aceitação, tudo é muito aceitável. Cenas que a gente vê na televisão, que a gente vê no jornal, que a gente escuta as pessoas falando, pessoas que querem defender o próprio direito, e nessa defesa do seu direito, elas acabam ofendendo o direito alheio. A gente viu isso há pouco tempo nas redes sociais, nós vimos aí essas campanhas todas contra a igreja, posicionando a imagem de Jesus Cristo de uma forma absolutamente arbitrária. Esse é um assunto que a gente não gosta nem de falar, a gente gostaria de não ter que falar sobre isso. Mas é importante a gente discutir o papel do cidadão, não só o papel da igreja, não só o papel da igreja evangélica, da igreja católica, mas o papel do cidadão. É possível, é direito das outras pessoas falarem o que pensam, assim, da forma como estão falando? O cidadão que se sente ofendido com isso, ele procura quem, ele faz o quê? Porque as pessoas estão, de uma certa forma, se sentindo coagidas pelo direito do outro ser o que ele quer ser. A gente não pode mais falar nada sobre nada, porque podemos ser processados. Então, como funciona isso? Onde está o meu direito de ser eu na minha privacidade e não ter ela tão aberta e jogada assim nas redes? Porque a religião, ela também é uma cultura, né? E nós temos a cultura cristã. Nós temos Jesus como o centro da nossa história, o centro da nossa vida, ele é a nossa cultura. Se a gente lê a Bíblia porque é uma cultura nossa, se a gente ora antes de comer porque é a nossa cultura, são os nossos hábitos. Subsentende que culturas é um conjunto de hábitos. Então, nós temos um conjunto de hábitos de uma cultura cristã. Como fica as pessoas para respeitarem a nossa cultura cristã? Pois na última parada gay em São Paulo, nós tivemos esse problema, né? De imagens expostas de alguém que se colocou ali fazendo o papel de Jesus Cristo, imagens explícitas, e foi muito horrível, horrível. E essa questão, primeiro a gente precisa entender, qualquer cidadão pode se manifestar, qualquer grupo da sociedade, seja ele quais forem. Agora, todo mundo tem um limite. Você pode dar o seu grito. Você tem as manifestações que são comemorativas, vamos falar da Marcha para Jesus. É uma ação comemorativa, nós vamos para a rua para dizer, ó, nós adoramos esse Deus e queremos e tal, então não é uma manifestação reivindicando nada, na verdade. Você tem a parada gay que tem um outro perfil, que é uma manifestação de reivindicação de políticas públicas para aquela sociedade. Ótimo, não tem problema nenhum. Você pode ter, inclusive numa rua paralela, uma marcha para Jesus e a parada gay, e as manifestações, elas caminham sem problema nenhum. Agora, você não pode agredir o direito do outro, porque a partir do momento que isso acontece, logo a sua reivindicação passa a ser agressiva. Vazia de si mesma, né? Porque... invasiva. Então, você tem que separar as coisas. Então, o que fizeram realmente foi muito ridículo. Podiam ter gritado. A gente sabe que há uma violência contra os homossexuais. Nós não defendemos isso. A igreja é, inclusive, uma das instituições na sociedade que mais abraça os homossexuais. Que acolhe, né? Eu não tenho um registro de alguém que chegou numa igreja e que foi maltratado, qualquer que seja a igreja. Agora, sempre são respeitados e a gente... Agora, uma coisa é você respeitar o direito. Outro dia, uma discussão na Câmara, eu disse, olha, os homossexuais têm os direitos a políticas públicas, sem sombra de dúvida. Agora, eu tenho a minha opinião em relação a isso. Contudo, eu respeito, e se tiver algum projeto em que verse sobre os direitos de políticas públicas, é evidente, são contribuintes tanto quanto. Agora, os cristãos também têm o direito de achar que família é constituída por homem e mulher. Então, inclusive, há uma discussão muito forte, Patrícia, e a sociedade precisa saber disso, nos planos municipais de educação, em todo o país, estão tentando implementar a questão de gênero, ou seja, qual é a discussão? Eles querem ensinar para as crianças de que nós nascemos seres humanos e aí decidimos se somos homens e mulheres. Aquela parte da Bíblia onde diz que fez Deus homem e mulher e os uniu, isso não existe. A discussão hoje não, Deus fez o ser humano e o ser humano decide se quer ser homem ou quer ser mulher. Não, nós nascemos homens e nascemos
e se nasce mulher. Então, essa é uma questão. Agora, se a pessoa lá na frente quer optar em mudar disso, mas você não pode ensinar isso para uma criança, você não pode levar essa discussão como se fosse normal, desconsiderando, inclusive, a Bíblia. Então, Até porque a gente sabe muito bem que essa formação da personalidade para tomar decisões não acontece quando alguém nasce, né? A gente, para tomar decisão, passa por uma série de um formações processo. antes de se poder dizer, não, vou tomar uma decisão consciente. Então, dá o direito à criança de só decidir algo na vida quando ela estiver preparada para, eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos realmente formar pessoas. Aí Interferir nesse seria o processo. contrário. Eu acho que a cartilha estaria decidindo pelo aluno, né? Sim. Acho que seria o contrário. Eu creio que a sociedade está acordando. Eu não sei como é que o senhor percebe isso, mas acho que a demanda, o público tem demandado muitas questões, tem buscado respostas. Queria, inclusive, pedir para o senhor deixar com a gente também contatos, porque muitas pessoas estão nos assistindo, juventude, inclusive, que acompanha muito a nossa programação, e que tenham outras perguntas, né, outras demandas, outras ansiedades, porque, afinal de contas, o senhor está hoje representando a voz, né, de muitos eleitores, né? Eu sei que o senhor teve mais de 13 mil votos, não é isso? Fala um 13 mil, pouquinho. Eu estou no meu primeiro mandato, Uhum. eu tive 13.505 votos. Fui o 7º mais votado na última legislatura, na última campanha para essa legislatura, concorrendo com 1.308 vagas, ou seja, Nossa, aliás, candidatos. candidatos. Para 43 vagas, eu fui o 7º mais votado. Número da perfeição de Deus, né? Pois é, que bom, né? Então, o meu contato, meu gabinete é o gabinete 07, primeiro subsolo Ó, o 7 de novo. É, Foi o senhor que escolheu ou escolheram? Pro senhor? escolheram. É. É, 7, o número da perfeição de Deus. verdade, que bom. E aí as pessoas podem procurar o nosso gabinete. Nós temos uma assessoria muito preparada. E o meu Facebook é Amigo Luiz Carlos, facebook.com, Amigo Luiz Carlos. O e-mail é luiscarlos@pa.gov.br, então bom de memória. E você pode procurar a gente nas redes sociais, todo mundo se encontra. Aliás, se você botar, a gente tem um canal no YouTube também, enfim, é possível que você nos encontre, mande as suas indagações. Eu costumo dizer que eu respondo qualquer pergunta. Eu sei ou não sei, né? Só isso. Mas o que a gente não souber vai procurar Condição responder. de responder. É. Bom, esse aí que você conversou agora aqui comigo é o vereador Luiz Carlos, um dos nossos representantes na Câmara Municipal aqui de Salvador. Eu vou para o intervalo e volto. Sai daí não. Onde está o óculos do papai? Aqui, na Descanalu. Meu pai é muito lindo. No dia dos pais, vou dar um óculos na Ótica Malu. Estamos de volta ao programa de hoje, conversando aqui com o vereador Luiz Carlos. Vamos falar um pouquinho agora, vereador, sobre essa Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da cidade do Salvador. Como é que está acontecendo isso? Tem mais turistas vindo para Salvador ou está diminuindo aí? Porque a gente percebe que o Brasil está vivendo uma certa crise. A gente não quer falar sobre isso, mas está aí diante de todos, né? Como é que está o turismo na cidade hoje? Pois é, Patrícia, nós no biênio anterior, eu era o vice-presidente e nessa os meus pares entenderam que seria um bom momento para eu assumir a presidência dessa comissão. E aí estou. É um desafio. Salvador, por exemplo, aí vamos falar de emprego, de desenvolvimento econômico. Salvador, de dezembro para cá, perdeu 12 mil vagas de emprego.
12 mil vagas. 12 mil vagas de postos de emprego. 8 mil na construção civil. Então, é uma preocupação muito grande. Os empresários estão um pouco receosos em fazer investimento e isso... Agora a gente vê aí as montadoras já com muitos carros no pátio, demitindo Dificuldade muita gente. em todas as áreas. Né? Dificuldade em todas as áreas. Não é uma questão particular de Salvador. Claro que Salvador também está sofrendo. Primeiro que esse período de chuva, de baixa, já é um período ruim. Com essas chuvas complicam mais ainda. A crise vem adicionando essas dificuldades. A gente vê alguns bares em Salvador fechados, outros fechando. Então, é uma matéria... Momento de estratégias novas. Novas. Né? Agora, por outro lado, Salvador está diferente. Né? Você vai passear na orla de Salvador, na Barra, em outras partes, na Ribeira, em Tubarão, você vê uma nova cara, uma Salvador diferente. E isso nos motiva, mostrando para a sociedade que nós estamos no caminho certo. Então, por outro lado, nós estamos preparando Salvador para receber esses turistas. Salvador é uma cidade ímpar, uma das cidades mais bonitas do mundo. Aqui você tem o turismo religioso que pode ser explorado. A Bahia tem muitos pontos de turismo de aventura. A gente tem aí a Baía de Todos os Santos que pode ser explorado com o turismo náutico, com competições. Então, Salvador tem um potencial enorme para o turismo e com essas reformas que estão sendo feitas, essas melhorias que estão sendo feitas em Salvador, a expectativa é positiva. Muito, muito positiva. Inclusive, parabéns para o prefeito, porque a cidade está cada vez mais bonita, né? É verdade. O senhor tem um programa também, né? Entre vários, o senhor tem um que é apenas 1 minuto? 1 minuto e nada mais? 1 minuto e nada mais. 1 minuto e nada mais? É. Vamos mostrar? Vamos mostrar para quem está em casa. Exagere no exercício de fazer o bem, da gentileza, do sorrir, da alegria, da sinceridade, da amizade. Faça uma dieta radical dos pensamentos ruins, das coisas que te entristecem, enfim, de tudo o que lhe faz mal. Agora você vai gostar desta. Engorde, mas engorde mesmo, sem moderação, de felicidade, de prosperidade, de fé e de amor. Muito amor. Assim, seus dias serão extremamente saudáveis. Tá aí, mais um segredo revelado para o bom viver, consigo mesmo e com o seu próximo. Corpo são e mente sã. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Uma boa semana para você em 1 minuto e nada mais. 1 minuto e nada mais. Como surgiu essa ideia, vereador? Pois é, eu tinha um programa no canal de YouTube que chama-se Tô na Rua. O programa é todo produzido, é feito na rua. E a gente percebe que as pessoas na internet, televisão, as pessoas que começaram a assistir essa entrevista estão aí sentadinhas nos assistindo e não saem. Porque a televisão tem essa coisa de encantar, de você relaxar na frente da televisão. Quando você perde o sono, por exemplo, o que você faz? Você vai para frente da televisão, né? E assistir nossa entrevista. Assistir aqui o canal sempre. E aí você relaxa, você não muda de canal, dificilmente, claro, porque você tem um controle na mão, é possível isso. Mas a internet não, a internet você está vendo um vídeo de 3 minutos, a tua cabeça começa a funcionar que você tem outro vídeo. Você está vendo uma mensagem no WhatsApp, chega uma outra e você mal termina aquela, e às vezes você nem termina, você entendeu o assunto, já passa para outra mensagem. A internet tem que ser tudo muito rápido. Bom, é 1 minuto. Então eu pensei, se eu vou criar algo que eu consiga falar, me comunicar com as pessoas em apenas 1 minuto. E a minha mensagem, ela tem esse perfil. Ela começa, ela abre e fecha em 1 minuto. São mensagens motivacionais, que falam que fazem do dia a dia. diferença no nosso dia. No dia a dia. Então isso tem sido bem interessante, tem sido diferencial.
Um minuto e nada mais. 1 minuto e nada mais. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu estou indo embora. Quero mandar um beijo aí para o pessoal da Linear Ambientes, patrocinador aqui do nosso programa, e para Óticas Malu. E eu vou terminar com 1 minuto e nada mais. Fique aí com a gente. Cotidianamente limpamos e ornamentamos nosso lar, principalmente em dias festivos, ao recebermos alguma visita. Se toda sujeira é retirada da nossa morada física, imagine como devemos cuidar do nosso interior. Da mesma forma, devemos retirar todo o lixo, tais como angústia, mágoa, ódio, desilusões e etc. Para quando o Espírito Santo, o convidado especial, vir visitar seu ser, tudo esteja preparado e habitável. Seu coração é a morada perfeita para o Senhor. Entregue as chaves para Ele e não se preocupe. Onde Ele mora, reina a paz. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Uma boa semana para você e 1 minuto e nada mais. Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco.